Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Você sabe como funciona uma janela no Windows? Com o Framework Qt, que é esse que eu uso aqui para compilar os programas, a criação de janela é muito simples, porque ele abstrai as opções da API do Windows. Neste vídeo, nada de moleza, vamos ver a API de criação de janelas. Antes disso, vamos aqui colocar um if ndef Unicode. Se não está definido Unicode, defina Unicode e encerre. Muitas funções aqui utilizam Unicode, então tem que colocar ela. Então essa definição de Unicode serve para definir as funções que deverão ser utilizadas, se são ou não Unicode, que é aquele finalzinho W ou A no nome das funções. Além disso, vamos colocar o cabeçalho Windows, que é importante para todas as funções do Windows. Contém todas as assinaturas de funções das APIs para chamar isso, também outras chamam outros cabeçalhos e etc. O que nós vamos fazer aqui? O main não existe mais, que aqui é a janela gráfica. Então qual que é a assinatura aqui da API da entrada gráfica? É int WinAPI WinMain. Aí ele recebe um parâmetro que é o HInstance, é uma instância, que é o HInstance, nome. Um outro HInstance, que é um HPrevInstance. Um PSSTR, que é ponteiro de string. LPCMDline. Estou usando os nomes convencionais, tá? Podia colocar qualquer outro nome aqui. Estou usando os nomes que são convenção em todos os livros aí. E int ncmdshow. Então vamos lá. Essa é a assinatura para uma função no Windows que manipula a interface gráfica. Então você não tem o main no C e no C++, você não tem o tmain no Delphi, se eu não me engano. Então você tem o winmain aqui na interface gráfica. Ela é igual ao main do C++, quanto à função, ou seja, é a função de entrada. Eu já expliquei em outro vídeo que a chamada de função do Windows não é nem main nem winmain. É uma função interna que procura uma dessas duas para executar a chamada. Então aqui, vamos botar um print aqui em algumas funções. HInstance, por exemplo. Ele é um numérico. HInstance. Tá aqui. Essa variável contém o endereço da instância da interface gráfica, o que significa que é um ID único desse programa. E mesmo que você execute mais de uma vez, cada execução terá um ID único. Vamos para o próximo aqui, que é o prev. E aqui é prev. Essa variável tinha um conteúdo até o Windows 16 bits para controle de memória e parametrização. Depois disso é sempre zero e não tem utilidade até o momento. Muitas APIs do Windows ainda têm parâmetros legados para manter a compatibilidade com programas mais antigos. Você verá no decorrer que tem algumas funções que tem parâmetro que é sempre zero, é sempre null, porque ele já teve alguma função anteriormente e mantiveram ele lá. Então não fica muito preocupado com isso. Então agora vamos imprimir o LPCMDline. Ele é uma string. E LPCMDline, que é a variável. Opa, é a variável. Tá aqui. Bom que TCreator me ajuda. Essa variável aqui é um argumento que você escreve quando você executa o programa e escreve alguma coisa depois dele. Nós vamos ver isso no prompt. E o printf ncmdshow, ele é um número. ncmdshow. Esse cara é um parâmetro que você passa quando quer que a janela inicialize minimizada, maximizada, normal, escondida e por aí vai. Vamos dar um return 0 aqui. Eu vou compilar. Eu compilei e coloquei uma vírgula errada aqui. Desculpa. Vou compilar. Está compilado. Vamos entrar no prompt do DOS. Então estamos no prompt do DOS aqui. Vamos dar um dir. O programa está ali. Teste underline C. Vamos executar. Está vendo que ele colocou a instância, um ID aqui específico, a instância aqui é 0, command line nulo e command show igual a 10. O que é esse command show igual a 10 aqui? Já vou explicar outras coisas. Quando você passa a minimizar, maximizar, normal, ele tem esse cara aqui é o que recebe essa condição que você passou e de acordo com o que você passou aqui, ele passa para a janela para saber qual o comportamento dela. Se nós voltarmos aqui, tem um comando que chama swshowDefault,
que quando você não diz nada é ele que entra. Então esse cara aqui, você viu que ele mostrou 10, certo? Se eu clicar nele aqui, ó, ele é o valor 10. Quando você põe para a janela ficar minimizada, por exemplo, ó, show minimizado é 2, maximizado é 3. Então conforme você passa, quando você cria um atalho do programa e não tem lá a janelinha dizendo inicializar minimizado, inicializar maximizado, inicializar normal, é esse parâmetro que ele está passando aqui. Quando você não diz nada, que é normal, no caso é show SW show default, que é o 10, por isso que ele mostrou ali. Então vamos voltar aqui, vamos passar algum parâmetro para ele. Param1, param2. Tá vendo aquele... Eu já nem lembro o nome do comando. LP Command Line é um ponteiro de string, ó. Ele passou os dois parâmetros que eu digitei aqui. Então não fica com a sensação de ter sido engranado. Eu não criei nenhuma janela ainda. O Windows só fez a chamada e saiu. Você pode ver os parâmetros que foram passados conforme já vimos aqui. Eu vou incluir uma caixa de mensagem só para você ver uma interface gráfica. Você fala, pô, o Wagner me enganou. Ele falou que ia fazer janela e não fez. Primeiro eu te mostrei qual é a entrada ou qual é a função de entrada que o Windows procura quando executa um programa. Ou ele procura o main ou procura o emain. No emain aqui ele já sabe que a coisa vai ser gráfica. Mas aí eu tenho que criar uma janela. Eu não criei janela nenhuma aqui ainda. Então vamos botar uma mensagem de texto aqui. Então int op igual a message box. Tá. Do Unicode. O primeiro cara é qual que é o pai do message box. Como eu quero que ele mostre independente de quem é o pai, eu também não tenho uma janela pai aqui e vai ser nulo. Em geral, sempre nulo. Depois nós temos o texto que vai dentro do message box, o cabeçalho ou título, e aqui um conjunto de botões que tem várias macros definidas que já tem todos os botões que você precisa. No caso eu coloquei 3 botões aqui, cancel, try, continue. E vamos dar um print na opção que você digitar aqui, independente do que seja. Como ela é numérica, ok. Legal, né? Mas ainda não é uma janela, é só uma saída. Vamos descompilar e vamos executar aqui. Tá vendo? O título, mensagem dentro e os 3 botões. Se eu clicar em tentar, por exemplo, ele me mostrou a opção 10. O que são essas opções? Esse int op aqui, ele retorna um campo numérico. Esse campo numérico tem por exemplo, chamado OK. Se eu clicar aqui, ó, Ctrl e clicar, todos os botões que o message box tem. No caso, ele retornou 10, que é o try again, que é aquele try que eu executei lá. Vamos executar de novo um outro. O cancel, por exemplo. Ó, opção 2. Qual que é a opção 2? ID cancel. Então, eu já tinha falado em outros vídeos, mas tenta sempre usar os defines ou as macros que vêm junto com as funções para você não ficar ter que lembrar que 2 é cancel, que 10 é try again, que 7 é no, que 6 é yes. Usa o id yes, id no, todas as macros e defines que o Windows tem aqui para facilitar a sua vida. Se acostuma a fazer isso que você vai achar muito melhor. Muito bem, então vamos lá, sem enrolação. Vamos ver a criação de uma janela. Mas já aviso que é demorada e tediosa. Em geral, você cria uma função e abstrai a maioria das informações. Quer dizer que você só faz isso uma vez. Então eu peguei já um código pronto aqui de janela, que eu já tinha feito um teste, porque ele é muita coisa para escrever, a gente vai perder tempo. E a ideia não é essa. Eu deixo esse código depois lá no GitHub, você pode baixar ele à vontade. O que está acontecendo aqui? Vamos primeiro para o email, que nós já estamos aqui, que é a classe de entrada. O que nós temos aqui? Primeiro nós temos que fazer com que nossa aplicação aqui gráfica ela tenha uma classe específica. Como que faz isso? Você cria o nome de uma classe, no caso aqui o nome é classe Windows, tá aqui. Tem essa macro texto aqui, que ela faz a conversão para que os caracteres sejam iguais, sejam convertidos corretamente. Você cria uma classe chamada Windows Class aqui e define. Então vamos falar sobre esse trecho de código aqui. A primeira coisa que devemos fazer é registrar a classe que vamos utilizar para que o Windows saiba quem é o programa. Então o registro da classe está aqui. Aquele ponteiro de função lpfn window proc, que é o que está aqui, ó, porque aqui você está vendo que está registrando esse cara, né, o Windows Class. Então esse ponteiro de função aqui, ó, nessa classe, está chamando window proc aqui, está apontando para uma função que irá gerenciar o mouse e o teclado.
para essa classe e abaixo, ao criar a janela, você diz qual janela está associada a essa classe. Então a primeira coisa que ele fez aqui, o que essa estrutura pede? Qual é a função que vai gerenciar esse aplicativo? Qual é a instância que eu estou me referindo, que no caso aqui é a instância que entrou no WinMain, quando inicializou o programa já teve um ID para ela, e qual é o nome da classe. Então aqui no caso eu coloquei como classe Windows. Todas as janelas têm o nome da classe. Todas as janelas têm uma instância e todas as janelas têm uma função que cuida do aplicativo que está sendo carregado no Windows agora. Tá certo? Então ficou assim, você registra uma classe, você diz qual é a função que responde pelos eventos que a classe vai passar, tá aqui essa função em proc, e você cria uma janela associada para a classe poder utilizar o mouse e o teclado. Então aqui no momento eu só estou dizendo que o programa tem uma classe e uma função responsável. Não tem janela ainda aqui. Então a função responsável está aqui. Ó. Antes de eu explicar o que significa isso, eu tenho que criar a janela. Mas ele está dizendo aqui, ó, esse programa que foi criado agora, ele tem uma função que cuida dele. Ponto. Acabou aqui. Essa parte acabou aqui. Quando você sai do programa, quando você encerra ele, fecha todas as janelas, esse registro também ele é deletado do sistema. Então esse ID some e vai ser realocado para outro programa. Então vamos agora à criação da janela. O que é isso? Quando você cria a janela, o primeiro parâmetro é o estilo de janela. Se você não coloca nada, ele cria a janela padrão. Se você, nós vamos mais para frente ver, mas tem opções de você criar ela como se fosse uma ferramenta, criar como se fosse uma janela MDI, criar como se fosse uma janela estilizada. No momento nós vamos colocar 0, que é a janela padrão. O segundo parâmetro é o nome da classe, que nós definimos lá em cima, chama classe, que é esse cara aqui, né? Chama classe Windows. Aqui nós temos o texto da janela, que é aquele que fica, o título da janela, né? Fica em cima. Vou botar aspas aqui. Eu já deixei de propósito aqui para a gente ir mexendo nela, tá? Então aqui, essa macro texto aqui vai converter os caracteres corretamente para a língua que você setou. Nós temos aqui o estilo de janela, que significa que ela pode ser, quando você clica uma janela em cima, por exemplo, a janela aqui do DOS, eu cliquei em cima dela, então ela pode ser sobreposta. Então a opção Overlap de Window. Então você pode sobrepor a janela. Porque você pode colocar uma opção aqui que ela está sempre no topo. Não sei se você já viu. Top Only. Que você, por mais que você clique aqui na janela do DOS, por exemplo, a outra janela não some, ela não é sobreposta. Então a opção aqui é de sobreposição, que é a normal. Nós temos aqui a posição X e Y da janela, que você pode definir, ou se você usar esse CW Default aqui, ó, ele tem um valor aqui que ele considera que o sistema operacional decide o que fazer. Então o sistema operacional decide onde vai ser a posição X. Você pode colocar também numericamente aqui, você pode colocar 100, por exemplo, na posição X, 100, não tem problema nenhum. A posição Y também o sistema decide qual é. O tamanho da janela ele decide qual é de acordo com o sistema operacional, ele tem algum tamanho padrão. A altura também tem um tamanho padrão. Você pode ver que é toda a mesma variável, né? Todos é esse valor aqui hexadecimal. Quando o sistema operacional vai criar a janela e identifica esse valor, ele sabe que ele decide o que fazer. Então ele decide em que posição vai ficar, qual é o tamanho da janela. Você pode dizer que essa janela ela é filha de alguém, no caso ela não é filha de ninguém. Você pode dizer que essa janela vai ter menu, que é a parte que fica em cima lá. Ele também não tem menu, vamos ver mais para frente. Aqui qual é o ID do processo ou a instância, para a janela ser subordinada àquele programa, senão a janela fica perdida, ela não sabe o que fazer. Esse null aqui você pode colocar um valor que significa que você vai ter mais área de memória, mais área de stack, mais área de pilha, né? No caso é sempre null, a não ser que você tenha uma necessidade muito grande de configurar isso, por favor não mexa nisso, não é interessante fazer. Aqui, como ele é um Create Windows, ele está retornando um random da janela, então estamos testando se está válido. Se estiver inválido, ele já cai fora do programa. Esse Show Window aqui vai pegar o random da janela que você criou e vai setar para aquela opção minimizado, normal ou maximizado que está aqui em cima. Lembra que nós mostramos aqui a opção quando o programa entra? Então quando você mostrar a janela, ele vai dizer qual é a opção que a janela tem que começar. E aqui embaixo nós temos um negócio que se chama Message Loop. O que é o Message Loop?
Vou ter que dar uma paradinha e explicar isso aqui num GIF. Quando você tem uma janela Windows, você tem mensagens que são associadas àquela janela ou àquele processo. O que são as mensagens? Um programa gráfico, ele tem vários eventos associados. Um evento de clique do mouse, digitação, repintar uma tela. Repintar uma tela significa refazer a tela. Por quê? Porque se eu colocar, por exemplo, aqui a janela do DOS em cima, a janela de baixo vai ter que ser repintada para eu poder visualizá-la novamente. Então, todos os itens da janela, eles têm que ser refeitos, ou têm que ser repintados e verificados se teve algum tipo de ação neles. Se eu cliquei no mouse, se eu dei um tab, se eu dei um espaço, se o foco foi para ele, se o foco saiu dele. Então, tem muitos eventos acontecendo ao mesmo tempo. Esses eventos geram mensagens. Essas mensagens têm que ser traduzidas para que o programa entenda o que tem que fazer. Por exemplo, um clique do mouse, eu tenho que associar um evento para ele, um código, para eu saber que o clique do botão direito na janela tal é o código A. O clique do botão esquerdo na janela não sei o que é o código 30. Se eu der um tab de um campo para outro, significa que eu estava num campo, cliquei uma tecla e fui para um outro campo. Qual campo que eu estava antes? Qual é a tecla que foi clicada? Por que foi para outro campo? Todos isso são eventos e eles acontecem ao mesmo tempo. Então nós temos o que é chamado de Event Loop, que ele concentra todas essas chamadas, todos esses eventos num lugar só e vai passando para alguém. Esse alguém é a função que você definiu lá em cima. Quando você criou a classe, você registrou ela, lembra? Então quando você fez o registro, você disse que tinha uma função que era responsável por identificar esses eventos. E agora aqui na janela, eu estou dizendo para ele qual é a janela que aquela classe manipula, e essa janela também vai passar eventos para a função. Como você pode ver aqui no exemplo, nós temos aqui no e-mail um getMessage, que vai pegar a mensagem que está retornando, ou do programa ou da janela, não importa. Nós temos aqui uma função que traduz essa mensagem para algo que o programa entenda, um código numérico, e temos o dispatchMessage, que vai pegar esse código numérico e passar para a função, ou passar para o sistema de volta. Se você não tiver tratamento nenhum, ele passa de volta para o sistema. Então você tem uma função aqui, por exemplo, que ela vai identificar se você está criando a janela, se você está repintando a janela. Esse paint aqui é o mais utilizado porque toda vez que você está visualizando alguma coisa, aquela janela está sendo criada para você. Então esse paint executa quase que todo momento. E quando você sai da janela, tem um ato de destruição. E tudo que você faz na janela, inclusive esse movimento do mouse que eu estou fazendo aqui, ó, ele vai gerar eventos. E esses eventos ficam numa fila. E essa fila vai sendo pega pelo getMessage, e vai sendo traduzida e vai sendo disparada ou passada para a função que faz o tratamento. E isso é uma janela. Tá vendo? É por isso que o mouse, o teclado, o joystick no caso aqui, ele vai atuar na janela, a janela vai mandar mensagens e a função vai pegar essas mensagens e fazer um processamento em cima delas. Tá? Então já falei demais aqui. Então, tudo isso que eu expliquei é o que está acontecendo aqui. Está pegando a mensagem, está traduzindo e está despachando. Como ele está despachando, como ele sabe para quem que ele tem que despachar, eu criei uma janela, a janela está associada a uma classe e a classe está associada a uma função. E a função é essa daqui. Então vamos executar. Já falei demais. Aqui faltou um sharp pointer, né? Esqueci de botar aqui. Vou compilar de novo. Agora está certo. Vou executar e abriu a janela. Tá vendo aqui, ó, o nome da janela. Ele criou com um tamanho padrão aqui. E ela é redimensionável. E se eu clicar na janela do DOS, ó, ela é sobreposta. Então ela é uma overlap de window. Você pode sobrepor ela à vontade. Tá vendo? Eu tenho esquecido de botar o sharp pointer aqui, né? Ficou errado. Eu espero ter sido claro o suficiente para você ter entendido. Esse código aqui ele vai ficar no GitHub, como eu já falei. Então você vai poder brincar um pouco com ele. Dito isso, vou colocar algumas mensagens que a janela ou o sistema manda para a função processar. Então aqui nós temos essa função que ela vai processar tudo que a janela vai fazer e tudo que o programa vai fazer, independente se está na janela ou não. Então vamos colocar aqui algumas funções. Case wm setFocus. Se você olhar, dar um clique aqui, você vai ver que tem várias chamadas de mensagens que o Windows pode passar para a função. Tem várias. Nem todas elas funcionam ao mesmo tempo, mas tem muita coisa aqui.
Interessante é você ir pegando um pouco de cada vez e entendendo o que elas fazem. Então, printf, colocando aqui um printf, wm7focus, an, break. No case aqui ele vai retornar, eu acho que eu não expliquei, né? No caso da função aqui ele vai retornar o random da janela, pode ter mais de uma. Se você associar a mesma função a várias janelas, pode ter mais de uma, o que não é aconselhável. Qual é a mensagem que está vindo, que é o que você está vendo aqui no switch, né? Qual é a mensagem que está vindo. E esses parâmetros aqui dependem do campo. Pode vir posição do mouse, pode vir clique do campo, pode vir o nome do campo e depois o que aconteceu com ele. Nós vamos ver isso mais para frente, não se preocupa agora. Você só está criando a janela e já é difícil o suficiente. Vou criar várias aqui. Então nós temos o setFocus, nós temos o wm-active, então eu vou falar o que é. Nós temos o wm-create, aqui. Nós temos o wm-size, é o Windows Message, tá? Se não caiu a ficha, esse wm é o Windows Message. Então, size, opa, size não, size. Nós temos o move. Isso aqui. Move. Eu vou colocar o paint aqui, mas eu vou ter que tirar em seguida. Você vai ver por quê. O paint. Tá aqui. Então vamos compilar. Compilou, vamos executar. Eu passei os parâmetros aqui, mas não é necessário, não vai fazer nada com eles. Deixa eu cancelar e executar de novo. Vou colocar a janela mais para cá, para você ver. CLS. Ó, quando começou a janela, o que ele emitiu? Eu não vou mexer o mouse, senão ele vai ah, não, dentro da janela não tem problema. O que ele aconteceu? Ele emitiu um WM Create, significa que a janela está sendo criada. Então você pode fazer alguma coisa quando a janela está sendo criada. Depois ele disse que a janela agora está ativa. Ou seja, ela terminou de ser criada e agora ela está disponível. Depois ele disse que ela está focada, ou seja, o foco a janela agora pegou o foco do Windows, que significa que ela apareceu para mim. Logo em seguida ele disse que teve um dimensionamento da janela, por isso que ela ficou nesse tamanho. Ela foi movimentada, mas na verdade não foi, né? Ela foi criada nessa posição. É que o Windows ele emite um move para dizer, olha, a coordenada foi mudada, mas na verdade ele já criou lá dentro. Mas é como se você tivesse criado na coordenada 0 e o Windows tivesse movido para cá. Então ele disse assim, ó, teve uma movimentação de janela aqui. E o Paint é que ele desenhou todos os itens que estavam na janela para que você pudesse visualizar. Se eu arrastar o mouse para dentro aqui, ó, deixa eu clicar nela, não está acontecendo nada, ó. Eu estou clicando na janela, você não está vendo, mas eu estou clicando na janela, não está acontecendo nada. Se eu começar a movimentar, ó, ele acionou o Move, tá vendo? Ele acionou o Move, ó. Toda vez que eu mexo na janela, ele aciona o Move. Tá vendo? Se eu clicar no X, ele vai dizer que a janela foi ativada, só que morreu. Tá faltando um cara aqui que eu acho que eu esqueci de colocar. Ah, o Destroy, eu não coloquei o print dele. Vou colocar aqui. Quando você está destruindo a janela, ele dá um post quit message 0, quer dizer, não haverá mais mensagens a serem tratadas. Então por aí ele já vai encerrar. Vamos compilar de novo. Posso executar por aqui. Vou executar por aqui dentro, olha lá, a janela está aqui. É que você não vai ver os moves, né? Então vamos fechar aqui, vamos executar aqui fora. Pronto. Aqui, ó, tá movimentando. A hora que eu der o X, ele deu que a janela estava ativa no momento que eu cliquei e destruiu a janela. Então, em qualquer momento aqui, você pode fazer qualquer coisa.
há outras mensagens também que você pode utilizar para fazer qualquer outras coisas. Então, só para criar e entender a janela, você já percebeu que é trabalhoso e precisa entender o sistema de mensageria do mouse, do teclado e da janela. Cada item da janela é uma janela, se a ficha ainda não caiu. Então temos que tratar um campo texto, um label, uma linha ou um quadrado qualquer como uma janela independente. Aqui. Para seu desespero, por exemplo, um combo box é um list box, que é uma junção de várias janelas, só para citar. Dentro de um combo box nós temos um texto box, um drop down, um list box, um scroll list e mais algumas que eu não lembro de cabeça agora, mas tudo isso é só no combo box. Então várias pequenas janelas ali que montam um combo box. Como eu uso o Qt, por exemplo, isso é muito abstrato para mim, mas se você for programar no Windows e usar as APIs do Windows, você tem que entender tudo isso. Tem muitos livros a respeito, eu aconselho que você dê uma olhada se você ficou meio perdido nessa parte de mensageria, de janelas, de eventos. É bom dar uma estudada, ou olhar de novo o vídeo, ou pegar livros a respeito mais detalhados. Então vai se preparando, para você não desanimar, não é difícil. No final, cada item tem seus próprios sinais. Fica complicado quando você quer mudar o comportamento natural deles, ou o formato padrão, ou a cor, por exemplo. E para encerrar, vamos ver o mouse. Janela não é nada sem mouse, certo? Vamos colocar aqui mais algumas mensagens. Vou copiar aqui. É o WML Button Down. Aqui. Deixa eu colocar mais, acho que mais uns 3 talvez. Aí nós temos o WML Button Up. Aqui. Aí nós temos o WMR Button Down e o WMR Button Up. Então, tá aqui. Deixa eu copiar direitinho aqui. Acho que está errado. WMR Button Down. Aqui. Vamos copiar para cá e esse aqui para cá. Vamos compilar e vamos executar. Tá aqui, a janela tá aqui, né? Vamos mover ela para cá. Vou dar um clique e vou soltar o botão esquerdo. O botão direito agora. Vou dar um clique e vou soltar. Você tem que entender que o mouse, você não tem um clique. Você tem duas ações no mouse. Você tem a ação de quando você... Vou fazer agora. Quando você clica e estou segurando o botão. Ele deu um botão down, quer dizer, você pressionou um botão para baixo. Quando eu solto, é um botão up. Então, o clique do mouse, ele tem dois sinais. Um quando você aperta e com o outro quando você solta. Parece ser uma coisa só. Ah, é um clique. Não, não é um clique. É um ato de apertar e um ato de soltar. Então são dois sinais que são emitidos. Ó, vou fazer de novo aqui com o botão direito. Estou dando um clique normal. Ó, mas você vai ver que, ó, sabe aquele clique que você dá normalmente? Clique rápido? Mas ele gerou duas mensagens. Tá vendo? Uma para a direita, ó, duas mensagens para a direita e duas mensagens para a esquerda. É um clique normal. Então tem que entender muito bem esse conceito de janelas para você depois não ficar perdido nos sinais que você tem que tratar aqui na função. Como eu falei, não é complicado, mas você tem que entender como que uma janela, como que um combo box funciona, como que um texto box funciona, como que um label funciona. Quando você está passando o mouse na tela e você está passando em cima de uma janela, por exemplo, aquela janela é ativada de alguma forma, ela entende que o mouse está passando por ela. Se você passar o mouse na janela dentro de um campo, só passar o mouse, ele entende que tem um mouse passando naquele campo. Então, que tipo de evento que ele está gerando ali? Quando você clicar, você quer que tenha uma ação na hora que clica ou na hora que solta o botão? Então, tem que prestar muita atenção nisso. Conforme a gente for fazendo, nós vamos brincando um pouco com as janelas. Você vai ver que não é difícil, mas é trabalhoso. Por isso que há outras interfaces. No caso, eu gosto do Qt. Mas tem o GTK, tem o W-Windows, se não me engano, o X-Windows também que faz isso. Tem outras ferramentas. Eu gosto do Qt particularmente porque você consegue trabalhar tanto no Windows, no Mac e no Linux. Tá
só você baixar lá o compilador dele e o código que você usa é o mesmo. Desde que ele não tenha nada específico de sistema operacional, ele é multiplataforma. Vamos terminando. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.